E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 27 de abril de 2005, uma quarta-feira, e Deus quer falar conosco. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, o tema da nossa mensagem nesta manhã é Reino de Deus. Tema, Reino de Deus, Lucas capítulo 16, versículo 16, palavra ao nosso coração que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele, até aqui em nome de Jesus. Nesta manhã Deus ele quer falar conosco a respeito do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um sistema que existe para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. O reino de Deus, ele é invisível, nós não o vemos, mas nós vivemos nele, caso nós tenhamos nascido de novo. Se você nasceu de novo, quando você nasceu do Espírito, quando você foi batizado no corpo de Cristo, você automaticamente foi introduzido no reino de Deus. É o que diz Colossenses 1:13. Porque ele tirou você do império das trevas, Deus, e o colocou no reino do Filho do seu amor, quer dizer, o reino de Deus. Então o reino de Deus é um reino que você abrange duas dimensões. Você está na terra, mas você vive uma parcela espiritual, que é a presença de Cristo e das bênçãos celestiais que Ele tem preparado para mim e para você. Então o reino de Deus, que é diferente um pouco do reino dos céus, que o reino dos céus é a questão lá de cima, enquanto que o reino de Deus nós vivemos aqui embaixo. O reino de Deus, ele está à disposição de todos os cristãos, de todos aqueles que nasceram de novo. Então você nasceu de novo, você pertence ao reino de Deus, porque lá em João 1:12, a palavra diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então nós que nascemos de novo, você nasceu de novo, você vive no reino de Deus. Porém, aí vai vir o grande detalhe, para você se manter nesse reino, você tem que fazer algumas coisas, tomar algumas medidas. Aí você diz, mas como assim? Será que eu posso não estar no reino de Deus? Sim, porque o reino de Deus é um estado, e quando você não faz força, você não permanece nesse estado. Então o reino de Deus é uma situação, é uma esfera, é um ambiente que o crente pode estar nele, mas não quer dizer que todos estão nele. Porque se você não andar pela sua fé, se você não se esforçar, você não se mantém dentro do reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus é um estado para aqueles que andam pela fé. Andando pela fé, você está no reino de Deus. Você vive pelo Espírito. Mas se você não vigia, você sai do Espírito, anda pela sua carne e você não vive no reino de Deus. Quer dizer, você é um filho de Deus, mas que caminha e anda ainda no reino da terra com uma forte tendência ao reino de Satã. Então o que acontece nesta manhã? Deus, ele quer que você e eu, que nós andemos dentro do reino de Deus. Porque você é nascido de novo, porque eu sou nascido de novo, porque nós nascemos de novo, e se nós somos filhos de Deus, andemos no reino de Deus. Se nós fazemos parte da família da fé, andemos pela fé, porque nesse exato momento Deus te diz, há uma diferença. Se você é nascido de Deus, a glória do Senhor repousa sobre a sua vida nesta manhã, mas é necessário que você saiba, é necessário empregar a força, porque ele diz claramente, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele, e que nesta manhã você entre no reino de Deus, e nesse reino você terá alegria, paz, virtude, você terá prosperidade. Enfim, o reino de Deus é alegria para o crente triste dessa manhã. Você não estava no reino de Deus,
pois nesta manhã, como nós devemos proceder? Nós vamos permanecer sim no reino de Deus, porque Jesus preparou para você um reino de Deus, preparado com muitas bênçãos e maravilhas para você ainda nesta vida. Título da mensagem: como permanecer no reino de Deus? Aí é o grande porquê. Como permanecer no reino de Deus? O reino de Deus existe? Existe. Jesus já liberou ele? Já. Desde que Jesus veio à terra, o reino de Deus entrou em vigor. Tanto é que ele disse claramente, a lei e os profetas duraram até João, é o Antigo Testamento. João foi o último profeta, e ele era a voz que clamava no deserto para anunciar as veredas justas, as veredas de Jesus. Então João veio na frente para anunciar a vinda de Jesus, que era o Messias, e Jesus veio inaugurando o grande reino, o reino de Deus, que é aquele reino que os filhos de Deus participam. Então a grande questão é como nós podemos permanecer no reino de Deus. Você vai voltar de novo aquele questionamento, quer dizer que eu posso sair do reino de Deus? Pode sair do reino de Deus. Como é que você sai do reino de Deus? Quando você permite que Satanás e até o próprio mundo e as coisas da vida confundam você. Aí você se afasta do reino de Deus e você vive no reino dos homens. Eu já disse, digo de novo, e às vezes ainda passeia no reino das trevas, porque Satanás, se souber que um crente não conhece o poder que ele possui, ele trava esse elemento. Quer dizer, você é nascido de novo, você é salvo, quer dizer que você vai para o inferno, mas você não desfruta e não caminha dentro desse reino invisível. Porque é necessário que nesta manhã você venha a permanecer no reino. Você deve permanecer no reino às 24 horas do dia. Porque se você permanecer mais tempo no reino, se você está no reino, quem habita no reino? O rei. Quem é o rei? O rei é Jesus. Então o próprio rei, ele vai dar a você a alimentação. O próprio rei, que é Jesus, ele estará contigo, porque você é um súdito do reino de Deus. Então nesta manhã é necessário que nós venhamos a permanecer no reino. E nós analisamos esse versículo 16 e nós verificamos que Jesus, ele disse, olha, que desde os profetas até João, a lei vigorou. Aí ele disse, desde então é anunciado o reino de Deus. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que, em primeiro lugar, se o reino de Deus é anunciado, nós precisamos reconhecer o reino de Deus. Reconhecimento do reino de Deus. Você reconhece o reino de Deus? Você percebe o reino de Deus? Você tem que perceber o reino de Deus. Você tem que perceber como é o reino. Você deve entender o reino de Deus. Você deve compreender, uma total compreensão. A falta da compreensão do reino faz com que você não viva no reino. Se ninguém fala para você assim, olha, ali em tal lugar tem um curso de informática ou um curso de inglês, você não vai fazer o curso porque você não sabe que existe. Agora você fala, olha, vai na rua tal que ali tem um curso de informática, um curso de inglês. Você vai falar, opa, eu vou lá porque eu preciso aprender. Da mesma forma é o reino. Jesus, ele quer que você reconheça o reino de Deus. Então você sabe que ele existe. Aonde você procura ele? Aí vem, dentro das Escrituras Sagradas. Dentro da Bíblia você aprende como é o reino e como se manter nele. Então você deve, em primeiro lugar, reconhecer o reino de Deus, perceber, entender, compreensão total. Você deve, nesta manhã, receber o reino de Deus, porque o reino de Deus já foi anunciado por João. O reino de Deus foi anunciado por Jesus, e o reino de Deus é anunciado quando você abre a sua boca e fala do Evangelho de Cristo. O reino de Deus, ele está sendo anunciado nesse exato momento. Mas se você não tiver uma disposição, e se você não compreender, e se você não receber, você permanece fora do reino. Quer dizer, você não desfruta a vida que Deus preparou para você. Porque Jesus disse em João 10:10, olha, o ladrão veio para roubar, matar e para destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. E a vida em abundância não é questão somente física, mas é questão espiritual também. Então de repente você diz, eu não reconheci do reino. Reconheça nesta manhã.
Porque se você quer permanecer no reino de Deus, você nesta manhã precisa ter uma dimensão totalmente diferente. O reino de Deus é uma dimensão espiritual. Você é de carne e osso, mas você vive pelo seu espírito. Você vive na dimensão espiritual. E Jesus nesta manhã está dizendo: se você reconhece o reino de Deus, se você sabe que ele existe, você dá o primeiro passo para permanecer nele. Porque Mateus 3:2, João Batista ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sim, nesta manhã o reino de Deus chegou para você, e você só fica de fora se quiser, porque ele está chamando você. Vem, entra no reino de Deus. Romanos 14:17, a palavra diz claramente: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, querido, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E nesse exato momento, reconheça o reino de Deus, perceba-o, entenda-o, compreenda-o e viva neste reino na virtude do Espírito Santo de Deus. Como permanecer no reino de Deus? Você já reconheceu? Amém. Às vezes você não está reconhecendo o reino de Deus, você é crente, mas não reconhece. Então você reconheceu que existe, porque ele é anunciado, palavra de Jesus. Aí Jesus vai incrementar mais ainda a história. Ele disse: e todo homem emprega força. Olha só, todo o homem emprega força. Todo homem aqui é aquele que quer entrar no reino. Você, para entrar no reino de Deus e viver no reino de Deus, você deve, em segundo lugar, pode marcar, deve empregar força. Irmão, você deve empregar a sua força para se manter no reino de Deus. O reino de Deus é como se fosse a sua casa. Se você quiser, ficar dentro dele, mas se você quiser, você sai. Então você é uma pessoa que tem acesso ao reino, porque isso te é permitido, porque você é filho de Deus. Mas se você não empregar a força, você não fica no reino. Se você não emprega a força, você fica fora dele. Então, para você manter uma vida espiritual, uma dimensão espiritual, não andar pela carne, mas andar pelo espírito, é necessário você empregar a força. A força implica esforço, disposição. Você deve pelejar, você deve trabalhar para se manter no reino de Deus. Aí o que vem a ser isso? Isso são as lutas diárias, são as brigas, as confusões, as falsidades, as mentiras. A sua vida, você sabe disso, você que é cristão, que é crente. Você anda nessa vida, então é uma guerra após a outra, é uma luta após a outra. Você vence, 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 mas uma coisa eu te digo, em todas você vai vencer. Sempre que você se posiciona no reino de Deus, você vence. Aí você fala: por que às vezes uns são derrotados? Porque eles não estão vivendo no reino. Eles saem do reino, vivem pela sua própria mente, ou então pelo monte de besteira que inventa, e não sabe porque o tempo passa e a história não muda. Porque simplesmente eles saíram do reino, andam pela sua própria dimensão, pela sua própria vida, sua própria visão, e querem que Deus faça alguma coisa. Não, Deus só atua no âmbito da fé. Deus só atua quando você está dentro e vivendo no reino dele. E nesta hora ele quer que você ande no reino dele. Mas ele diz claramente: olha, é preciso empregar a força. Se vem uma situação, se coloca na sua frente e você recua, você não vai conseguir. Porque o diabo ele vai levantar várias situações, várias tribulações para evitarem que você se mantenha no reino. E você vai deixar? Não, você não pode deixar. Você deve manter a sua fé. Porque a maior força para você se manter no reino é a sua fé, meu irmão. Com a sua fé, ninguém vai segurar você. Com a sua fé na frente e Jesus te impulsionando, você não vai perder nenhuma peleja. Você só perde se você sai do reino. E Deus está dizendo para você nessa manhã: empregue força, empregue disposição. Você deve pelejar e trabalhar e batalhar para ficar na dimensão do Espírito. A sua disposição é fundamental.
final, porque você não pode e não vai perder se você empregar força, e força aqui não é força física não, força aqui é fé, é oração, é disposição em andar não pela sua visão, mas andar pelas passadas da fé, porque você passa uma crise, mas você vence, você passa outra, mas você vence de novo, porque Provérbios 24:10 disse: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Mas nessa manhã Deus quer te levantar e Ele diz: emprega a força, usa a tua fé, fica no reino, porque no reino você vive com o rei, e se você vive com o rei, Ele vai abençoar a sua vida, porque 1 Timóteo 1,7 diz claramente: Deus não te deu o espírito de medo, covardia, temor, não, Ele te deu o espírito de fortaleza, de vigor, de moderação no Espírito Santo. Então nesta manhã, você quer permanecer no reino de Deus, empregue a força pela sua fé. Como permanecer no reino de Deus? Aí Jesus disse: olha, é anunciado o reino, você reconheceu o reino? Ele diz: todo homem emprega a força. Você tem empregado a força? Talvez você não empregou a força ainda, mas ele não terminou. Ele diz: emprega a força para quê? Para entrar nele. Em terceiro lugar, para entrar nele. Nele o quê? Nele, no reino de Deus. Então, para você entrar nele, e aí vai entrar aquela questão: você entrou, mas você permaneceu? Tem uns que fazem visita como vai ao médico, entra no reino, sai, entra, sai. Por isso que ele fica alegre, triste, alegre, triste, alegre, triste. Cada dia a fisionomia dele é uma. Ele não se mantém na presença de Deus, ele não se mantém no reino. Mas quando você vai acostumando, isso é um processo, não vou dizer que é fácil, isso é um processo. Quando você vai se aproximando do rei, é impossível você viver vendo Jesus e estar triste, amado. Você pode até viver, porque o problema é que você vive no mundo, e no mundo você tem aflição, mas ele já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por que ele disse isso? Porque você está no reino, você está lá botando com ele. Você vai no reino e você resolve os problemas do mundo. Por isso ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se você sai do reino, busca primeiro a terra, aí o reino dança, e dança a terra também. Mas se você entra no reino, se você labuta com o Senhor, se você se mantém, se você está frequentemente no reino, se você se mantém, se você está dentro, vivendo no reino, você não tem, meu irmão, como lamentar, você não tem como tremular, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então você deve ter um cuidado tremendo, porque a maioria dos casos de pessoas cristãs que não estão vivendo na plenitude do Senhor é porque elas não andam pela fé. Elas não andam pela fé, não entram no reino. Se não entra no reino, não tem como ver o rei. Não há como ter audiências com o rei. Como é que você vai falar com o rei se você não entra no reino? É impossível. Então, na verdade, passa a compreender nessa manhã: o reino de Deus é um ambiente que você deve se esforçar para entrar nele, para se manter nele, para fazer a diferença. E você diz: mas como eu vou entrar nesse bendito desse reino? Você entra através de Jesus. Jesus, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus, ele falou: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, não hão de perecer. Você não deve ter medo nesta manhã. Você não deve ter dúvidas. Não há mínima dificuldade para você compreender. A única coisa que você deve fazer é que você deve entrar, invadir, adentrar o reino de Deus nessa manhã, para que você tenha alegria na sua vida, para que você venha vencer como a mulher sunamita, que o filho estava morto, mas ela não falava nada, um menino morto. Ela foi ao profeta Eliseu, e quando aqueles perguntavam a ela: como é que vai, sunamita? Ela dizia: vai bem, vai tudo muito bem. Sabe por quê? Porque ela compreendia que a dimensão física não é maior do que o reino de Deus, e quando o reino de Deus desce na sua casa, na sua vida, na sua família, há uma mudança imediata, porque a própria porta você sabe quem é. Jesus te chama nesta manhã: entre no reino de Deus, porque o reino de Deus tem uma entrada, e essa entrada chama-se Jesus, porque ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará pastagens
João 10:9. E nesta manhã entre nessa porta, porque do outro lado está o reino de Deus para você comer a sua grama espiritual. Porque como ovelha, se você está com fome, se você está raquítico, é porque você não está vivendo o reino de Deus. Mas se você entra no reino de Deus, nessa manhã há pastagem, nesta manhã há alimento, há água da vida, há um refrigério para você, porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E saiba que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque você pede às vezes não recebe, ou porque não é o tempo, ou porque você está fora do reino, e fora do reino não há como receber. Mas nessa manhã saiba como permanecer no reino de Deus. Veja, ele disse: a lei e os profetas duraram até João. De João para frente, a bênção vem de montão para a sua vida, irmão. Porque ele disse: desde então é anunciado o reino de Deus. É anunciado a você nessa manhã, você tem como reconhecer. E ele disse: todo homem emprega força. Você empregou força? Você tem como entrar. Para entrar nele, e nesse exato momento, se você não vivia no reino de Deus, passe a viver agora, reconhecendo, empregando força e ficando dentro do reino. Aí Satanás vai chorar muitas vezes, porque você será uma pessoa que vive a verdade da palavra de Deus pela sua fé. E saiba, assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Quero mais, Senhor, muito mais, Senhor.